plenitude, ela é uma resposta à maturidade. E é sobre isso que eu quero pregar hoje, sobre a beleza da maturidade. Talvez seja desencorajador esse tema. Vai falar sobre maturidade, eu queria ouvir sua promessa sobre fé, sobre ativação, sobre gigante. Mas uma das coisas interessantes da maturidade é que a gente passa a valorizar menos alguns desses itens, a gente passa a valorizar mais princípios, fundamentos, porque todos eles nos dão acesso a vencer tudo isso. Vou falar de novo, alguém vai pegar isso. Tem estações que a gente quer se mover pela força e aprende a ser forte. Tem estações que a gente quer se mover pelo dom e a gente aprende a fluir com mais unção. Mas a maturidade faz a gente entender que tudo isso é passageiro. Eu tenho 35 anos, sou relativamente jovem, mas tenho 3 filhos. Já passei por despejo, falência, humilhação, perseguição. Eu sei o que é ter uma esposa grávida e a despensa vazia. Eu sei o que é plantar a igreja e a conta de luz cortada. Eu sei o que é ser perseguido por quem você honrou. Eu sei o que é ter que abrir mão de tudo quando está tudo confortável. Você planta uma igreja, estabelece, e quando está tudo bem, você começa a usufruir do conforto. Deus remove como se puxasse o seu tapete e te leva para um novo nível. E o que isso tem me ensinado? A maturidade tem me ensinado, irmão, que consciência, entendimento, fundamento, revelação é muito mais importante do que ser usado. Você sabe por quê? Porque o uso é temporário. Homens são usados para homens, mas nos céus ninguém vai precisar do seu dom de cura, porque ninguém vai precisar mais ser curado. Nos céus ninguém vai precisar da sua unção profética de revelação, porque tudo já vai ser revelado. Nos céus ninguém vai precisar mais do seu pastoreio, porque existe um bom pastor que vai pastorear todos nós. Nos céus ninguém vai precisar do nosso mover apostólico, porque não tem mais igrejas sendo plantadas ou fundamentadas. Uma única igreja gloriosa, cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Vai estar junto num só coral, numa só voz. Alguém está comigo? Diga amém. Eu aprendi, e a maturidade que eu tenho hoje não se compara com a maturidade que eu vou ter, mas também não se compara com a maturidade que eu já tive. Talvez alguns vão dizer: pastor, 35 anos, quer falar sobre maturidade? Não, irmão. A maturidade tem me ensinado que quanto mais a gente cresce em maturidade, mais a gente entende que não sabe nada. Quando a gente é jovem, acha que sabe tudo, quer dar opinião sobre tudo, e a maturidade faz a gente falar menos, ouvir mais. A maturidade faz a gente buscar coisas que no início a gente negligenciava. Eu preguei aqui sobre especialistas em Deus. Eu falei sobre Davi. A maior graça que havia sobre Davi não era o fato dele ter sido forjado para batalhas. Davi era um guerreiro porque precisava guerrear, mas Deus não chamou ele fundamentalmente para ser um homem de guerra. Deus chamou ele para ser rei. E por que ele batalhava? Porque ele precisava batalhar. Essa é a diferença entre meninos e homens. Meninos fazem o que querem fazer, homens fazem o que precisa ser feito. Está comigo? Então Davi não carregava como favor e graça as suas habilidades de luta, apesar de lutar. Davi não carregava como centro da sua história e do seu legado habilidades em guerras, apesar de guerrear. Irmão, guarda isso, olha para mim. Você vai ter características que vão ser formas de Deus te usar, mas não é sobre isso que se resume a sua história. Eu não quero chegar nos céus e ser conhecido como alguém que tinha boas ideias para plantar campos, ou alguém que era empreendedor e tinha uma visão de futuro. Não, não, não. Eu vou chegar como filho. Todos chegaremos como filhos. O que a gente faz vai trazer para nós galardão, mas quem a gente é o que importa. Você está comigo? Diga amém. Então não se perde. Eu vou abrir alguns parênteses, mas a gente vai voltando para a linha de raciocínio e vai dar tudo certo, amém? Então qual que era a graça de Davi? Não era o que ele fazia, embora o que ele fazia apontava para o que ele era. As duas coisas não caminham separados. Pedro pescava peixes, Jesus chama ele para pescar homens. É a mesma dinâmica, mas agora de uma forma diferente. Pedro inclusive vive algo interessante, porque todos nós que pastoreamos precisamos ser antes uma ovelha, amém? O salmista entendeu isso. Davi, ele era pastor, mas ele aprendeu a ser ovelha. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Todo pastor precisa ser ovelha. Eu vi isso de um amigo numa mesa e isso explodiu a minha cabeça. Ele falou: você sabia que Pedro, antes de ser pescador, ele se tornou peixe?
Eu falei: ô irmão, que heresia é essa? Pedro virou peixe. Ele falou: lembra daquele dia que ele afundou? Ele está dentro da água. Então Jesus estende as mãos e tira ele do mar e traz ele para fora. Para ele se tornar um pescador de homens, alguém precisou pescá-lo também. Todas as vezes que Pedro pescasse um homem, trazendo o melhor dele para fora, ele estava fazendo o que fizeram com ele um dia que ele estava afundando. Então qual que era a graça de Davi? A graça de Davi é que Davi se tornou um especialista em Deus. Quantas vezes eu já preguei, inclusive, a partir desse entendimento, de que as ursas e os leões fizeram Davi se tornar preparado para aquela batalha. Irmão, isso é muito pouco em relação ao que aconteceu naquele dia. Isso é entender que o José Aldo também poderia ter derrubado aquele gigante, ou o Anderson Silva poderia ter derrubado aquele gigante. Para pensar. Muitas vezes, sem perceber, a gente pega a história de Davi e acha que o mais glorioso que aconteceu naquele dia é o fato dele ter sido preparado para um grande dia em que as habilidades de luta dele fizeram ele vencer. Irmão, se a gente entende assim, a gente tira a glória de Deus da história. Pastor, então por que a Bíblia diz que ele foi preparado com ursas e leões para aquele dia? Não é sobre vencer lutas, ele foi ensinado e ele aprendeu a confiar em Deus. Por que ele cresceu enfrentando ursas e leões? Porque ele confiou em Deus para vencer uma ursa, ele confiou em Deus para vencer um leão, ele confiou em Deus para vencer o gigante. Davi não se tornou um lutador extraordinário necessariamente. A glória do legado de Davi é que ele se tornou um especialista em Deus. Eu lembro do que Deus fez no passado, eu sei que Deus vai fazer hoje. Eu lembro do Deus que me livrou no passado, eu sei que Deus vai me livrar hoje. Alguém está comigo? Diga amém. Você quer um exemplo claro disso? Saul. Se a habilidade de vencer fosse a característica principal do ministério de Davi, ele teria matado Saul. E a gente diria: olha, ele matou ursas, leões, gigantes e Saul. Faz sentido? Foi um novo nível de perseguição. Quando pastoreava, animais perseguiam o rebanho. Uau, isso é muito forte, irmão, pega isso. Quando ele pastoreava, o nível de perseguição eram animais perseguindo o rebanho. Quando ele vai para uma escala maior, uma patente maior, agora são gigantes perseguindo o exército do Deus vivo. Mas e quando ele recebe a unção de rei? Agora são reis perseguindo ele. Para cada nova patente que você recebe, novas patentes de retaliação vão tentar parar você. Porque no início te paravam com animais, ou pelo menos tentavam, depois com gigantes. Mas se você assumiu a estatura de rei, reis vão te perseguir. Faz sentido sim ou não? Então a maturidade, irmão, faz, em primeiro lugar, a gente entender que não é sobre a força de Davi, é sobre o Deus de Davi. Não é sobre a habilidade de lutar de Davi, é sobre a habilidade de confiar de Davi. Por isso ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele confia em Deus, ele espera em Deus, ele depende de Deus. Irmão, olha para mim. A Bíblia fala que até os moços tropeçam e caem, se cansam. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, voam alto como águias. A palavra está dizendo o tempo inteiro que é sobre maturidade, revelação, consciência. Não é sobre o teu ímpeto de fazer, não é sobre a tua vitalidade ou vigor para fazer. Da mesma forma, o oposto também é uma realidade. Não é porque somos velhos que nos tornamos maduros. No ministério eu conheci alguns meninos de 60 anos. Eu conheci alguns meninos de 70 anos. Nunca conseguiram honrar o que Deus fez na nova geração. Não viveram nada na sua e não usufruíram do que Deus estava fazendo na nova. A maturidade, irmão, ela tem várias características. Uma das características da maturidade é que a gente começa a valorizar o que realmente é importante. A gente começa a colocar no seu devido lugar aquilo que não é. Maturidade faz a gente ficar mais centrado, a maturidade faz a gente ficar mais temente, a maturidade faz a gente ficar mais conectado a princípios e fundamentos do que a emoção. Quando a gente é novo na fé, qualquer arrepio a gente já entende que é Deus. Quando a gente é maduro na fé, por mais que a gente possa estar arrepiado, a gente quer algo a mais. O que tem além do arrepio? O que tem quando as luzes se apagam? O que sobra quando o culto acaba? Maturidade, irmão,
É uma das chaves do ministério de Davi, da história de Davi. E é sobre isso que eu quero pregar nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele aprendeu a se tornar um especialista em Deus. Agora, sabe o que é interessante? Na nova aliança, a gente tem uma nova perspectiva de maturidade. Segundo a nova aliança, segundo a dinâmica da nova aliança, a partir da perspectiva da nova aliança, a maturidade está ligada ao seu nível de revelação de quem Deus é. Está ligado ao seu nível de revelação de quem Jesus é. E logo, isso está ligado ao nível de revelação de quem você é. Porque, irmão, pega isso. Todas as vezes que você tem uma nova medida de revelação de quem Deus é, Deus te dá uma nova medida de revelação de quem você é. Vou falar de novo e alguém vai pegar isso aqui. Todas as vezes que você acessa um novo nível de revelação de quem Deus é, Deus te dá acesso ao novo nível de revelação de quem você é. Pega isso. Foi assim com Pedro. Jesus fala, olha, alguns estão dizendo que eu sou um profeta. Outros dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou fulano, beltrano. Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro tem uma revelação gloriosa, ele fala, você é o Filho de Deus, você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você é o Messias. Jesus olha para ele e fala, Pedro, essa revelação não foi nem carne nem sangue que te deu, mas o próprio Espírito de Deus. E a partir dessa revelação, eu vou edificar minha igreja. Pedro, você é rocha, Petros. E olha que interessante isso. Você está comigo? Diga amém. Algumas religiões entenderam que Pedro era a pedra fundamental da igreja. E por isso, começaram a tratar ele como o primeiro papa, pai da igreja. Mas no original, o que Jesus está dizendo é que ele é um fragmento de rocha, não é a própria rocha. A rocha é Jesus, mas nós somos fragmentos dessa rocha. E sabe o que é interessante? Se você pegar um geólogo, alguém que entende de rocha, o que não é o meu caso, você vai confirmar algo que eu vou liberar sobre você aqui hoje. Se você pega uma rocha, e você pega um pequeno fragmento dela e você vai estudar, você vai perceber que esse pequeno fragmento de rocha contém as mesmas características da rocha em que foi removida. O que Jesus está dizendo é o seguinte, Pedro, você teve uma revelação, e a partir dessa revelação eu edificarei a minha igreja. Que revelação é essa? De que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por conta da revelação que Pedro tem, Jesus dá para ele uma revelação sobre quem Pedro é. Você é um fragmento dessa rocha, você carrega as características que eu tenho, você é parte de quem eu sou. Irmão, guarda isso. Todas as vezes que homens tiveram uma nova medida de revelação de quem Deus é, receberam de Deus uma nova medida de revelação de quem são. Por isso que a Bíblia fala, olha, a gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço sobre mim. Quanto mais eu conheço a respeito de quem Deus é, mais eu tenho paz em saber como Deus age. Você lembra daquele episódio da tempestade? Alguém está recebendo algo de Deus aqui? Eu estou feliz em pregar aqui hoje. Aquele episódio da tempestade, a Bíblia diz que Jesus se levanta e ele exorta. Ele dá uma palavra, ele fala, mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E o mar obedece, o vento obedece. Então os discípulos perguntam entre si, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A gente acha extraordinário o que Jesus fez, mas tão extraordinário quanto é o que Jesus sabia para fazer o que fez. Jesus sabia que aquela tempestade não era uma obra do Pai, por isso ele repreende. Ele fala, tempestade, cessa, vento, cala-te, mar, acalma-te. Irmão, pega isso. Jesus jamais repreenderia algo que o próprio Pai fez. Logo, Jesus sabia o que não era do Pai, e por isso ele sabia o que era do Pai. Irmão, olha para mim, tem muita gente abraçando propostas, achando que são promessas. Tem muita gente celebrando filhos da precipitação, achando que são filhos da promessa. Deus te promete algo, você tenta dar um jeitinho, você faz algo parecido. Qual que é o problema? Aquilo que parece com o que Deus te prometeu, não é o que Deus te prometeu. A porta que parece com a porta que Deus prometeu, não é a porta que Deus prometeu. Pastor, como que eu vou saber? Com maturidade.
Conhecer e prosseguir em conhecer. Quanto mais eu conheço, mais eu sei quando é a voz dele e quando não é, o que ele faz e o que ele não faz, quando é Deus me chamando e quando não é Deus me chamando, quando é Deus abrindo e quando não é Deus abrindo, quando é uma proposta e quando é uma promessa. Você está comigo? Diga amém. Então Jesus, ele sabia o que era de Deus, logo ele rejeitava o que não era de Deus. Irmão, tão importante quanto a gente perseguir as coisas de Deus é a gente discernir o que não é de Deus. Tem muita gente cansada porque forçou portas achando que estava sendo resiliente e só estava sendo insistente. Uma pessoa uma vez me perguntou: pastor, você fala tanto sobre perseverança, sobre fé, sobre resiliência, como que eu vou saber quando eu estou sendo resiliente e quando eu estou sendo persistente? É simples. Pergunta é: você tem uma palavra para fazer o que faz? Porque se Deus te deu uma palavra, o fato de você não desistir é porque você é resiliente. Mas se você não tem uma palavra, o fato de você estar insistindo nisso é porque você é insistente. Maturidade está ligado a sabermos quem Deus é, e isso dá acesso a sabermos quem nós somos. Irmão, olha para mim, uma das coisas mais perigosas da nossa geração é essa ferramenta, essa ideia, essa estratégia a respeito de pegarmos referências e modelarmos elas. Pastor, isso está errado? Depende. Depende do quanto você faz, depende do quanto você deixou de ser para que alguém pudesse ser dentro de você. Depende do quanto é só inspiração ou você está se tornando alguém que você não é. Por quê, irmão? Porque olha para mim, porque existe um princípio fundamental. Deus não unge quem você finge ser, Deus unge quem você é. Pega essa chave. Deus não unge personagens, Deus unge pessoas. Na geração da comparação, a gente está se despindo de quem a gente é para tentar abraçar alguém que a gente acha incrível. Mas o problema fundamental disso é que Deus não vai ungir o personagem que eu me tornei. Deus está esperando eu voltar a ser quem Ele me chamou para ser. É isso que o novo nascimento faz. Deixamos para trás as coisas velhas. Ou seja, nós nos despimos de quem a gente se tornou, para a gente poder ser vestido de quem Deus sempre quis que a gente fosse. E para que aí então a gente possa ser revestido de quem Deus é. Cara, isso é muito forte. Pega isso aqui. O que é uma nova natureza? A palavra diz: para a gente não se conformar com os padrões desse mundo. Ou seja, existe uma forma. Então não vos conformeis, não se adaptem a esse formato, mas antes sejam transformados, ou seja, uma nova forma, pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não usa nada que foi usado, irmão. Olha para mim. Deus não usa nada que já foi usado. Pastor, então não tem como você pregar, não tem como Paulo pregar, não tem como Pedro pregar. Não. Deus não usa nada que foi usado, porque antes de usar, Ele quebra e faz de novo. O Pedro que cura com a sombra não é o Pedro que é convidado no primeiro dia que encontra Jesus. Ele nasceu de novo. Ele foi revestido de poder em Atos. Ele recebeu uma nova porção do Espírito. O Paulo, que começa a pregar, fundamentar, plantar igrejas, escreveu a maior parte do Novo Testamento, teve as maiores revelações da Nova Aliança. Não é o mesmo Saulo que foi encontrado por Jesus no caminho de Damasco. Ele era um perseguidor até aquele encontro, perdeu a visão durante o encontro, se tornou Paulo, o apóstolo, depois do encontro. Saulo, por que me persegues? Saulo, por que me persegues? O Pedro que prega e milhares se convertem, o Pedro que caminha e centenas são salvos, é o Pedro que também ouviu de Jesus: tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. Você percebe que o Pedro não era mais o mesmo, o Saulo não era mais o mesmo, Mateus não era mais o mesmo, o André não era mais o mesmo, você não é mais o mesmo. Amém? E para alguns eu falo com muito temor como seu pastor, ou pelo menos deveria ser. Conversão, eu vou usar uma analogia bem tosca, é como um carro que você coloca GNV, se movia por um combustível, não se move mais.
a conversão de natureza faz com que você agora use combustíveis diferentes, porque você se tornou algo diferente. O que te movia não te move mais, o que te preenchia não te preenche mais, o que te iludia não te ilude mais. Porque a Bíblia diz, porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. A palavra fala que Jesus fez de todo o inferno um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E a Bíblia fala que ele despojou poderes e autoridades. Quando você vai para o significado de despojar, significa remover uma autoridade que havia sido dada. Deus entrega para a criação a autoridade. Quando o homem peca, entrega para o pecado e para a morte a autoridade. Quando Jesus se entrega, ele toma de volta e nos confia novamente a autoridade. A autoridade que foi dada no jardim foi perdida, foi restaurada na cruz. E é por isso que maturidade nos dá acesso a milagres, a romper, a promessas. Por quê, irmão? Eu lembro que eu preguei a minha primeira mensagem em Orlando, se chamava Back to the Future. Se você ainda não ouviu, ouça, vai edificar alguém aqui. E eu falo sobre a resposta para o nosso futuro. Ela está na nossa essência, na nossa gênese, no nosso início, no princípio. Muita gente quer entender sobre o que vai viver na próxima estação, mas talvez ainda não entendeu o que aconteceu no jardim. Olha para mim, pega isso. Redenção significa resgate, ou seja, algo que foi resgatado, restaurado, retomado, ressignificado, refeito. Logo, se eu quero saber tudo que eu tenho em Jesus como herança, tudo que eu tenho em Deus como promessa, eu preciso saber tudo que eu tinha e eu perdi. Quem eu era antes do pecado? O que Deus me confiou antes do pecado? Porque a graça nos coloca no lugar como se o pecado nunca tivesse existido. Você volta a ter autoridade em nome de Jesus. Você volta a ter governo sobre a criação e sobre a terra. Você volta a ter voz profética e liderança. Você volta a ter imortalidade, porque agora você se tornou um com o Pai por toda a eternidade. Você volta a ter acesso à própria vida de Deus, o fôlego que foi soprado em Gênesis, o zoe de Deus, o fôlego de vida que foi soprado sobre a criação no 6º dia, foi restaurado através de Jesus na redenção. A gente vai para Gênesis. Eu amo esses cultos que não dá nem para a gente entrar no sermão, porque Deus leva para um lugar. Você está comigo? Diga amém. A gente vai para Gênesis. A Bíblia diz que Deus fez o homem com as mãos, do pó da terra, mas ele ainda não tinha vida. Cara, isso é muito forte. Pega isso em nome de Jesus. O que a Bíblia está ensinando é que você pode ter sido feito, você pode estar de pé, mas você não necessariamente está vivo. A gente vê essa mesma dinâmica naquele momento do vale de ossos secos. Ele fala para o profeta: esse vale de ossos secos por acaso pode voltar a viver? Ele fala: Senhor, tu sabes. Então abre a tua boca e profetiza. E aí o profeta fala: vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. E aí começa a se ouvir um som de ossos se juntando a ossos, e um exército grande se levanta. Mas a Bíblia diz que então o Senhor soprou sobre eles o Espírito, e eles passaram a viver. Nem todo mundo que está de pé está vivo. Nem todo mundo que está batalhando está vivo. Nem todo mundo que está funcionando está vivo. Bom, olha para mim, Deus não chamou uma igreja para funcionar. Deus chamou uma igreja para viver a vida do tipo de Deus. Alguém está comigo aqui? Alguém recebe isso aqui? Aleluia. Aleluia. Então olha que poderoso, lá em Gênesis, Deus fez o homem. E aí então ele sopra sobre o homem o fôlego de vida. Alguém lembra desse momento da história? Quando a gente vai para o original, esse sopro, esse fôlego de vida que Deus sopra sobre o homem, se chama Zoe, ou seja, a própria vida de Deus. Sabe onde a gente vê esse termo no original de novo? Com Jesus. Jesus fala: o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A vida que Jesus cita nesse momento não é uma vida comum, é o Zoe, a própria vida de Deus. O que Jesus está dizendo é: a vida que o meu Pai soprou no jardim, eu vim para que seja soprado de novo em vocês. A vida que você recebeu no princípio, quando não havia pecado, eu vim para que seja soprada de novo, como se o pecado não houvesse mais.
Maturidade, irmão, faz a gente entender quem Deus é. Isso faz a gente entender quem a gente é. Você que entregou a sua vida para Jesus, confessou Jesus como o seu único e suficiente Salvador, mergulhou nas águas do batismo, crê que só através dele há salvação, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Você se tornou um com o Pai, você se tornou filho, não mais escravo, mas agora filho de Deus. Você carrega uma porção de Deus, você carrega unção de Deus, você carrega promessas de Deus, e você precisa caminhar à altura disso, porque não faz sentido um herdeiro de tudo que vive como um miserável. Não faz sentido um herdeiro de tudo que vive dependendo de favor de homens. Não faz sentido alguém que foi chamado para governar, que vive sempre dependendo do próximo passo do governo. Irmão, nós precisamos ressignificar o que somos em Deus. Somos quem Deus diz que somos, temos o que Deus diz que temos, viveremos o que Deus diz que viveremos, faremos o que Deus diz que faremos. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Se for para Jesus, você pode celebrar melhor. Aleluia! 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 Eu vou finalizar, o louvor pode ficar pronto. Eu estou terminando na hora as pregações. Alguém recebeu algo de Deus nessa manhã? Se quiser fazer dobradinha, eu acho que tem um pouco mais daqui a pouco. Gálatas 4:1. Gálatas 4:1. Paulo escreve uma carta, uma epístola aos Gálatas. Ele fala sobre um princípio, que é o que eu acabei de fundamentar aqui. Na nova aliança, revelação está ligado à maturidade. Ou seja, a partir da nova aliança, um homem maduro não é alguém que viveu muitas coisas, é alguém que sabe quem Deus é. Vamos falar isso de novo. Na nova aliança, um homem maduro não é alguém que viveu muitas coisas, irmão. Não é alguém que aprendeu na escola da vida, é alguém que aprendeu na escola da fé. Um homem maduro, a partir da perspectiva da nova aliança, é um homem que sabe quem Deus é. Gálatas 4:1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Enquanto o herdeiro é criança, é imaturo, ele não difere de nada de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado pelo seu Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você não é mais escravo, mas filho. E porque você é filho, Deus também o tornou herdeiro. Você pode celebrar Jesus no seu lugar, de verdade. Aleluia! E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Uma igreja persistente é uma igreja gloriosa. Uma família persistente é uma família que vive promessas. Um homem persistente é um homem que não tem uma jornada inconstante. A persistência é algo indispensável para quem quer construir uma história com Deus. Os nossos desafios nem sempre são saber lidar com os topos, mas muitas vezes, Malaquias, o nosso desafio é saber lidar com os vales. Os nossos desafios nem sempre são lidar com o dia bom, mas normalmente a gente tem muitos desafios quando precisa se posicionar no dia mal. Mas eu quero profetizar algo sobre você antes da gente entrar nessa palavra. Você vai dar conta. Você já venceu desafios maiores, você já enfrentou gigantes maiores.
E se você está de pé, é porque nenhum deles parou você. Eu profetizo em nome de Jesus, você e a sua casa permanecerão aonde o Senhor colocou você. Você recebe isso, diga amém. Fala para alguém perto de você, você vai dar conta. Vamos, fala para alguém, coragem, alguém, dá um sorriso para quem está do seu lado, fala, irmão, você vai dar conta. Eu creio nisso, eu profetizo, o ambiente que testemunhou os seus fracassos vai testemunhar os seus milagres. Você crê nisso? Primeira coisa que eu quero falar sobre persistência é que conceitualmente existe uma diferença gritante entre o que é insistir e o que é persistir. Por mais que às vezes a gente confunda os temas, persistência não tem nada a ver com insistência. Insistência significa forçar uma porta que Deus nunca abriu. Persistência significa permanecer até que Deus cumpra o que Ele prometeu. Insistência significa a gente insistir em um projeto pessoal. Tem muita gente que faliu empresas, que liquidou patrimônios, que perdeu casamentos, que abriu mão de amizades, que desfez alianças. Por quê? Porque está insistindo em algo que Deus nunca te pediu para fazer. A persistência não. A persistência, ela vai te cobrar muitas coisas, mas o preço da persistência nunca vai ser a tua família, a tua pureza, o teu ministério, porque um homem persistente é alguém que está debaixo de uma palavra. E quem caminha debaixo de uma palavra, guarda isso aqui em nome de Jesus, irmão, tem que entender que nenhum sucesso ministerial ou profissional justifica um fracasso familiar. Vou falar isso de novo, alguém vai pegar isso daqui. Nenhum sucesso ministerial justifica um fracasso familiar. Nenhum sucesso profissional justifica um fracasso familiar. Quando a gente não discerne o que estamos persistindo e em que estamos insistindo, a gente pode estar sacrificando a nossa família em prol de algo que a gente acredita que é bom. Mas nem tudo que é bom é para você. Nem tudo que faz sentido é de Deus para você. Muitas vezes a gente está insistindo em algo que faz sentido. Igreja, olha para mim, a igreja de Jesus não se move por aquilo que faz sentido. O sobrenatural nunca fez sentido. Andar sobre as águas não faz sentido. O morto de 4 dias de ressuscitar não faz sentido. A adoração de um povo em volta das muralhas, fazendo com que essa muralha caia, não faz sentido. Um homem construindo uma arca ao longo de décadas para sobreviver a um dilúvio, não faz sentido. Deus pegar alguém que fazia parte de uma família, que confeccionava imagens de santos pagãos, de deuses pagãos, e pegar esse homem, tirar do meio da parentela e transformá-lo no herói da fé, no pai da fé, não faz sentido. Pegar alguém como José, que era cativo, e transformá-lo no governador do Egito, não faz sentido. Mas o sobrenatural de Deus se expressa em meio à impossibilidade. Muitas vezes a gente insiste em algo que faz sentido e não persiste em algo que não faz sentido. Mas tudo que Deus vai te chamar para viver sempre vai partir de uma premissa de impossibilidade. O que é natural você faz sozinho, Riley. O que é sobrenatural você só faz com Deus. O que é difícil você faz sozinho. O que é impossível só Deus faz com você. Alguém comigo aqui, diga amém. Insistência é quando forçamos portas. Persistência é quando caminhamos debaixo de uma palavra. André, como discernir? É simples. Você tem uma palavra para fazer o que faz? Você recebeu de Deus uma promessa para fazer o que faz? Sabe, uma das coisas mais perigosas numa pregação, que ativa a gente em relação a ser ousado, a se mover, a ser corajoso, é a gente tentar fazer isso sem antes ter uma direção. Eu já falei sobre isso aqui, não tem nada mais perigoso do que um tolo motivado. Mais importante do que a gente correr é saber para onde está indo. Mais importante do que a gente persistir é saber em quem estamos persistindo. Precisamos de uma palavra para fazermos tudo o que estamos fazendo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Alguém está comigo aqui de verdade? Diga amém. Persistência fala a respeito de permanecer independente do que se levante. Eu quero falar sobre 3 pilares fundamentais para quem quer persistir aqui. Primeiro pilar fundamental para vivermos persistência é maturidade. Fala comigo, maturidade. Por que a maturidade é indispensável para quem quer se tornar persistente? Porque meninos não conseguem persistir. Meninos não conseguem permanecer. Meninos não conseguem perseverar. Eu tenho 3 crianças em casa. Uma tem 10, uma tem 3 e uma tem 1.
A Chloe ainda não chegou nessa fase, a Ceci já está saindo dessa fase, o Benício está no meio dessa fase. Você pede algo, daqui a pouco ele não quer fazer, e aí a gente tem que ficar insistindo, forçando, ele não quer fazer. Por quê? Porque meninos não conseguem permanecer, meninos não conseguem perseverar, meninos não conseguem caminhar debaixo de resiliência. E esse é um dos maiores desafios e é uma das coisas que mais tem gerado caos na estrutura familiar da nossa geração. Por quê? Porque tem muitos meninos casando e achando que o casamento os tornará homens. O matrimônio não torna um menino homem. Um menino precisa caminhar ao lado de um homem para saber como um homem se porta. O casamento não preenche vazios. Alguém completo casa com alguém completo, e aí eles então transbordam. Alguém comigo aqui? Tem muita gente que está se frustrando com o relacionamento porque tem um vazio, casa com alguém que carrega um vazio e acredita que o casamento vai suprir esse vazio. Tem muita gente apaixonada que ama o outro e se divorciou por quê? Porque não conseguiu suprir sua expectativa, mas o outro não vai conseguir suprir algo que só Deus pode suprir. Um homem completo, quando casa com uma mulher completa, existe agora um canal de transbordo. Você está cheio, casou com alguém cheio, vocês vão transbordar, mas não dá para esperar que um indivíduo supra de alguém algo que só o próprio Deus pode suprir. Alguém comigo aqui, diga amém. Então qual que é o desafio de uma geração que tem tantos focos de maturidade? Sociólogos chamam parte da nossa geração de geração Peter Pan. Vivemos na terra do nunca, temos dificuldade em crescer. Com 15 anos eu fui emancipado, com 17 eu saí de casa, nunca mais voltei, com 19 para 20 casei. Mas tem pessoas hoje que com 30 ainda estão tentando entender o que vão fazer da vida. Esses dias uma mulher precisou entrar com um processo, se eu não me engano na Itália, para poder remover o filho de dentro de casa. Ele tem 40 anos e não queria sair. Eu espero que eu não tenha dado ideia para ninguém aqui. Deve ter pai falando assim: amor, você conhece um advogado bom? Essa semana Giuseppe vai sair de casa. A gente precisa, irmão, precisa estar debaixo de uma palavra de Deus para nos tornarmos maduros e resilientes. Senão a gente vai viver inconstante. Meninos não conseguem persistir, meninos não conseguem permanecer, meninos não conseguem perseverar. A perseverança é uma arte que a gente adquire ao longo das batalhas, porque Deus sempre seleciona homens marcados para marcar a história. Ele pega Gideão está no meio do lagar, ele pega vários heróis da fé. José, quando é levantado como governador, está liderando dentro do cativeiro. Ele pega João Batista, a voz que clama no deserto, ele se alimentava de mel silvestre, de gafanhotos, estava no meio do deserto, clamando, estabelecendo um caminho para o Messias. Jesus chama homens ocupados com ofícios. Por quê? Porque Deus sempre vai pegar pessoas que não estão prontas e são improváveis, mas precisam ser comprometidas com algo. Eu não estou pronto para estar onde eu estou, eu não estava pronto para assumir o que o Senhor me fez assumir, mas eu sempre fui comprometido com tudo que Ele me confiou. Quando eu liderava uma célula, um GC, com 15 jovens na garagem da minha casa, aquilo ali tinha de mim, de Kezinha, o mesmo afinco que tem uma igreja com 15 mil pessoas. E esse é um princípio: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. A gente sempre cuidou de tudo que o Senhor nos confiou, como se aquilo fosse tudo que a gente tinha, porque de fato é, aquilo que o Senhor te confia é tudo que você tem. Se você for um bom mordomo, e for zeloso, e permanecer, e persistir, o Senhor te confiará mais, Ele aumentará o tamanho da tua bandeja, as coisas que coloca sobre ela, e se você permanecer como bom mordomo, a cada nova estação o Senhor te confiará mais coisas. Por quê? Porque homens governam, meninos não. Meninos fazem o que querem fazer, homens fazem o que têm que fazer. Meninos fazem o que querem fazer, homens fazem o que têm que fazer. A gente viu agora nessa questão entre Palestina e Israel, cidadãos retornando para Israel para poder lutar e defender o seu país. Eu não vou nem entrar nesse assunto, embora seja muito óbvio o que está acontecendo, mas o ponto é: existe uma consciência de civilidade e de necessidade de se posicionar e se portar em cada cidadão de Israel, a tal ponto que meninas e homens sabem
que são soldados em potencial, e para manter aquele estado de pé, precisam servir. Eles não servem necessariamente porque gostariam, mas todos eles servem porque têm que servir. A gente está vendo uma geração que abre mão de chamado, abre mão de ministério, abre mão de qualquer coisa. Por quê? Porque não quer enfrentar o processo. Eu já falei isso aqui, vai ser canal de vida para alguém. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa noite? Diga amém. Quando você aceita gerar algo, você vai ter que enfrentar obrigatoriamente algum tipo de dor. Ou você vai enfrentar as dores de parto, ou você vai enfrentar as dores do aborto. Tem gente abortando sonhos de Deus, promessas de Deus, abortando casamento, matrimônio, família, promessas. Por quê? Porque o processo dói. Irmão, abortar dói também. A diferença é que as dores de parto passam e você tem uma vida para sempre. As dores do aborto passam, mas você tem culpa para sempre. Eu falei sobre isso semana passada. Uma atriz global que falou algo que me impactou. Eu vi esses dias um Reels dela. Ela falou: há 35 anos atrás eu abortei o meu filho. Hoje o filho que eu matei teria 35 anos de idade. Precisamos ter esse mesmo nível de consciência para as promessas de Deus. Se Deus fez uma promessa e você não está gerando, obrigatoriamente você está sufocando ela. Deus te prometeu algo, Deus te confiou algo, Deus fez promessas para você que elas antecedem a tua existência. Então precisamos permanecer, precisamos persistir para que se cumpra a promessa que o Senhor nos fez. Você não vai ficar inconstante na tua jornada, você não vai ficar batendo cabeça, você não vai ficar andando em círculo. Eu profetizo em nome de Jesus, você vai viver o que Deus te chamou para viver. Você pode declarar isso com autoridade. Diga: eu sou quem Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho o que Deus diz que eu tenho, e eu vou viver cada palavra que o Senhor disse que eu viveria. Alguém pode celebrar Jesus aqui nessa noite? Aleluia! Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Salmos 18:2 diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem eu me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. Ele é a minha torre alta. Eu clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e eu estou salvo dos meus inimigos. Irmão, uma das coisas mais poderosas que Deus pode fazer com você é esconder você. E não é só dos seus inimigos, mas é também de algumas coisas que são tão incríveis que podem roubar o teu coração. A passagem, que fala a respeito daquele jovem rico, a Bíblia diz que chega um jovem, se apresenta para Jesus e ele fala: olha, eu queria seguir você, eu queria acompanhar você, eu queria fazer parte do seu ministério, eu queria ser do staff da Lagoinha Orlando, eu queria estar junto, eu queria estar perto. Aí Jesus fala: ó, você é um bom homem, você segue toda a lei, mas se você de fato quer me seguir, vende tudo que você tem e me segue. Então tem muita gente que pega essa passagem para abrir um precedente, como se Jesus tivesse problema com recursos, o que não é uma verdade. Se Jesus tivesse problema com recursos, não teria um tesoureiro entre os 12 que ele escolheu. Ele tinha que escolher 12, um deles é o tesoureiro. E mesmo roubando da sacola, ainda conseguia manter o ministério de Jesus. Irmão, o que Jesus está falando com aquele jovem não é sobre recursos. O que Jesus está falando com aquele jovem é sobre o problema do coração daquele jovem. Jesus sabia que lá na frente a relação com o dinheiro ia roubar aquele jovem de Jesus. Então o que Jesus está dizendo para ele é: ao invés disso te roubar amanhã, abre mão disso hoje. Irmão, olha para mim. Quando Deus nos esconde de algumas coisas, não são só os inimigos que descaradamente são um problema, mas também são algumas portas de acesso que podem se tornar um problema. Você sabia que
Tem gente que quando prosperou, não soube manter o coração e a sua prosperidade acabou se tornando a sua pedra de tropeço. Tem gente que cresceu no ministério e acabou esquecendo quem é que o sustentava e o trouxe até ali, e o crescimento ministerial acabou se tornando a sua pedra de tropeço. Tem gente que se esqueceu do inferno de onde Deus tirou, ou que a vida nem sempre foi como ela está sendo hoje. A gente precisa trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, mas a gente também precisa lembrar que se não fosse a aliança, a gente tinha parado na primeira batalha em que o inferno tentou parar você, irmão. Se não fosse a aliança de Deus, eu tinha parado em 1988 no ventre da minha mãe, quando os médicos falavam para abortar. Se não fosse a aliança de Deus, eu tinha parado em 2017, quando o meu coração queria parar. Se não fosse a aliança de Deus, você não estava de pé. Você está comigo? Se não fosse a aliança de Deus, você não estaria de pé. É a aliança que te mantém seguro, tanto guardando a nossa vida dos inimigos, quanto guardando o nosso coração, para que a gente não se perca. É por isso que Deus permite alguns processos que mantêm o nosso coração humilde. Ele ama tanto você, que Ele não quer perder você. Vou falar isso de novo, irmão, olha para mim, porque se tem um lugar que ensina a gente a passar por processo, esse lugar se chama América. Faz sentido? É forte, Brasil. Irmão, Deus ama tanto você, a ponto de não poupar você dos processos que vão roubar você dele lá na frente. Eu vi algo, eu não lembro de quem, mas eu achei tão poderoso. Ele estava falando sobre criação de filhos. Ele falou o seguinte: se você quiser curtir os seus filhos, você vai precisar criar os seus netos. Porque todo pai que não coloca limite nos seus filhos, vai ter filhos que depois não vão querer criar os seus netos. Então a dinâmica certa é: você cria os seus filhos para poder curtir os seus netos. Ou você curte os seus filhos, você vai ter que criar os seus netos. Toda criação, a gente precisa aprender a impor limites para que os nossos filhos tenham um coração saudável. A gente precisa em algum momento aprender que o não é mais poderoso do que o sim. Eu falei sobre isso em uma das mensagens que eu preguei aqui. Portas fechadas também são milagres. Eu prefiro uma porta fechada por Deus do que uma porta que Deus não abriu. Você está comigo? Então eu quero que você lembre, irmão, que até o processo que Deus permite que você passe é pelo cuidado que Ele tem. Ele não quer perder você. Ele não quer perder você. Declare com autoridade, diga: a aliança me mantém seguro. Terceira chave que eu quero ministrar, para terminar no tempo e o pastor André continuar me chamando aqui. Alguém está feliz de estar aqui essa noite? É que lá em Miami sempre tem alguém que grita isso: ainda bem que eu vim, Jesus. A terceira chave que eu quero compartilhar sobre a aliança é que a aliança te sustenta. Declara com autoridade, diga: a aliança me sustenta. Eu vivi algo há alguns anos atrás, há 4 anos atrás, e eu acho que eu já falei isso aqui quando eu morava aqui e fazia parte da Lagoinha Orlando como um dos pastores, mas deve ser novo para alguém que está aqui. Quando a gente casou, a gente não teve festa. A gente acabou o casamento, foi entregar o bem casado na porta da igreja e corremos para uma churrascaria. Não teve festa, não teve glamour, não tinha recursos. A gente casou muito novo. A Kezinha tinha 16 para 17, eu tinha acabado de fazer 20 anos. E a gente casou. E eu lembro que a Kezinha sempre falava que ela queria muito ter tido uma festa de casamento, e eu nunca pude dar. E aí eu, como um homem inteligente, joguei para 10 anos a promessa. O que eu não sabia, que 10 anos passa muito rápido. Quem é pai de menina aí sabe do que eu estou falando, irmão. Ela é a sua princesinha no seu colo. Daqui a pouco você abre os olhos e uau, ela já está falando de namorado, o príncipe já está transicionando. Hã? Não, né, Cleito? É complicado, irmão. Eu estou com 2 lá em casa agora, que o Senhor me fortaleça. E eu falava: amor, com 10 anos a gente vai fazer uma festa incrível. Então tá bom. Aí com 7 anos eu falei: ó, faltam 3. Com 10 anos a gente vai fazer uma festa incrível. 9 anos, eu falei: Jesus, é ano que vem. Aí quando chegou no 10º ano, a Kezinha falou: amor, nossa festa é de casamento, de bodas. Aí eu falei: amor, impossível. Ela falou: como assim impossível? Eu falei: impossível, só se Deus fizer um milagre. Cara, você precisa ter uma aliança com alguém que é mais crente do que você, mais apaixonado por Jesus do que você, porque Ele vai trazer equilíbrio na tua jornada. É melhor serem 2 do que 1, amém?
Quando eu falei, só se Deus fizer um milagre, na hora que a Zé se alegrou, falou assim, então vai acontecer, já peguei. Deus vai fazer um milagre e a gente vai ter nossa festa de 10 anos. Aí passam algumas semanas, uma pessoa entra em contato com a gente, uma ovelha nossa lá do Rio, falou, Kezinha, um casal de fotógrafos procurou a gente, eles querem fazer um casamento para portfólio, e queriam saber se eu e meu namorado a gente queria fazer, mas eu lembrei de vocês que vão fazer bodas. Eu falei, os meus pastores, eles vão fazer bodas, e eu acho que seria legal vocês oferecerem isso para eles. Aí o fotógrafo entrou em contato, falou com a Kezinha, e eles falaram, não se preocupa com nada, a gente vai conseguir o espaço, a gente vai conseguir a decoração e vai fazer um casamento fake, mas para vocês vai ser o álbum que vocês não tiveram de casamento. A gente falou, maravilhoso. Aí está se aproximando do casamento. Aí eles falam, olha, a gente contou a história de vocês para alguns fornecedores e uma pessoa do buffet falou que ele quer ajudar com o buffet. Então a gente pensou, já que o casamento é de verdade, o lugar é de verdade, a decoração é de verdade, os fotógrafos são de verdade, o filmmaker é de verdade, por que a gente não faz logo um casamento de verdade? Aí a gente falou, eu acho que é uma boa ideia. E aí, para resumir, com 10 anos de casado, a gente teve o casamento dos sonhos, e eu acho que eu gastei uns R$800 como ajuda de custo simbólico para o cara do buffet. Irmão, uma das melhores casas de festas, um dos melhores fotógrafos, um dos melhores filmmakers, um lugar incrível, e a gente estava lá vivendo o sonho. Você está comigo ainda? Diga amém. E aí alguns vão falar, irmão, o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Vou te explicar. A gente chega lá no dia do casamento, da bodas, aí o cerimonialista vai apresentando pra gente, tinha uma árvore aqui, aí tinha um ninho vazio, então a gente pegou o ninho e a Cecília vai entrar com as alianças dentro desse ninho. O que vocês acham? Uau, maravilhoso. Então tá bom, aqui vai ter as cadeiras, vocês vão ficar aqui, vão entrar aqui. Aí eles falaram, só tem um problema. Essa árvore aqui que está no meio das cadeiras, a gente pediu pro zelador do sítio, o jardineiro, arrancar, mas ele não conseguiu arrancar. Ele começou a cortar, e aí do nada, quando ele estava cortando, ele começou a chorar. E tá eu e Kezinha ouvindo a história. Como assim ele começou a chorar? Cara, a gente não entendeu nada na hora, mas ele cortou os primeiros galhos, ele começou e dava para você ver todas as marcas de machucado no tronco da árvore. Era um pé de tangerina, eu nunca vou me esquecer disso. Ele falou, num determinado momento ele parou e começou a chorar, ele falou, eu não consigo. A gente perguntou para ele, o que está acontecendo? Está tudo bem com o senhor? Ele falou, eu não consigo cortar uma árvore que dá fruto. E aí, a gente queria saber se tem problema para vocês manter essa árvore. Eu falei, essa árvore somos nós. Porque no primeiro ano de casado, a gente quase divorciou. Porque quando eu estava no ápice do meu ministério, meu coração quase parou. Eu fiquei usando fralda, 35 dias internado, fui para o CTI. Porque quando a Cecília estava para nascer, que a Kezinha teve bipolaridade, a gente passou a maior dificuldade financeira. Eu precisava de ajuda para pagar as contas. Porque quando a Cecília nasceu, a gente morava na Rua dos Fundos, na Casa dos Fundos, na Rua Estados Unidos. Deus pode mover alguém que mora na Casa dos Fundos da Rua Estados Unidos para liderar um avivamento na América. Deus pode fazer o sobrenatural se tornar natural. Deus pode tornar o impossível inevitável. Você está comigo? Diga amém. Agora, naquele dia, cara, eu aprendi algo com Deus que me marcou para sempre. Eu quero liberar isso sobre você. Deus não corta árvore que dá fruto. Pastor, mas a palavra de Deus diz que Ele corta para dar muito fruto. Pois é, podar para dar fruto é uma coisa, cortar para finalizar a tua história é outra. Os inimigos querem acabar com a tua história, mas o que Deus quer fazer com você é fazer você frutificar mais e mais e mais e mais. Então levante suas mãos em nome de Jesus, declara com autoridade, diga, os processos de Deus são uma poda de Deus para que eu frutifique mais. Diga, a aliança de Deus é o que me sustenta. Diga, eu creio que nenhuma lágrima será esquecida. Diga, eu creio que as minhas marcas apontam para o meu milagre. Diga, eu creio que Deus me sustenta com a palma das suas mãos. Você crê nisso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Você pode, pelo amor de Deus, irmão, fazer barulho. Aleluia. Aleluia. Hebreus 13:5 diz, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Isaías 49:15, pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele?
Mas eu, todavia, jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Salmos 3:3 diz: Tu, Senhor, é o escudo que me protege, é a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. O louvor pode subir para parecer que a gente está finalizando. Salmos 103:1 diz: Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma. E não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos, porque é Ele que perdoa todos os seus pecados, é Ele que cura todas as suas doenças, é Ele que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, é Ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. Será que alguém, pelo amor de Deus, pode declarar: eu creio nisso, Jesus, eu creio na Tua palavra, eu creio que ela é verdade, eu creio. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!